ser o seu abraço acolhedor e levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando seu amor. Nós estamos agora circulando aqui pelo mar de Tiberíades, ou Lago da Galileia. E existem várias paradas obrigatórias para todo peregrino, e dentre elas Tabarrá, onde teve a multiplicação de 5 pães e 2 peixes. A igreja, ela tem toda uma mística, algo muito impressionante. Tabarrá. Primeira coisa, vamos escutar o nome Tabarrá. Se, padre, a gente olha no cenário hebraico ou árabe, não existe a palavra chamada Tabarrá. Então, a origem da palavra, a origem dessa área se chama, a palavra verdade chama Heptapigon. Pode ver aqui. Vamos chegar aqui? Verdade. Heptapigon é palavra grega, significa 7 fontes de água. Então, nessa área que a gente está cercado pelas montanhas, pode ver todas as montanhas atrás de Galileia, Mar de Galileia. Então, nessa área... Inclusive, no outro lado dá para ver as 7 fontes, quando nós chegarmos lá no Primado de Pedro, daqui a pouco. Então, são as 7 fontes de água. Os gregos que moravam aqui antes do período romano, então eles chamaram essa área Heptapigon, porque aqui tinha 7 fontes de água, o lugar onde Nosso Senhor Jesus Cristo multiplicou as pães e as peixes. Mas como a gente católicos, tem certeza que aqui é o lugar onde Jesus Cristo multiplicou as pães e as peixes. A pedra que a gente vai entrar a ver daqui a pouco, onde Jesus Cristo colocou as pães e deu graça e multiplicou, como a gente tem certeza que aqui é o lugar. Então, se a gente pode organizar, como fala, conhece muito bem a Terra Santa, então estamos ainda no Via Maris. Daqui mais 3, 4 quilômetros tem a cidade de Cafarnaum e no sul fica a cidade de Magdala. Então, as pessoas que forem aqui, que escutaram Jesus Cristo, eles são habitantes nessa área, moram na Cafarnaum e moram na Magdala, da cidade de Betsaida, dessa região. Então, os fiéis cristãos, os primeiros cristãos, os judeus cristãos, os primeiros cristãos, eles frequentavam nos lugares onde Jesus Cristo multiplicou as pães e os peixes. Pessoas saem da cidade de Cafarnaum, vêm para cá para rezar. Então, aos poucos, a tradição aqui é muito forte. Os primeiros cristãos, eles mostraram para os filhos, até quando chegou o período bizantino. A gente pode ver no ano 350, um judeu se converteu para o cristianismo na cidade de Tiberíades. Ele construiu, se chama José, ou Yosef, ele construiu uma igreja pequena em cima da rocha. Essa rocha onde Jesus Cristo multiplicou as pães e os peixes, no século IV. Também tinha uma peregrina chamada Etéria, ou Agéria. Essa peregrina, ela chegou na Terra Santa no ano 381 até 384, ela escrevia todas essas coisas. Ela falou nessa área, Heptapigon, significa 7 fontes de água, onde Jesus Cristo multiplicou as pães e os peixes, tem lá degraus onde Jesus Cristo apareceu, a monte fica a esse lado, onde Jesus Cristo falou o sermão do monte. Então, ela também confirmou para nós, essa peregrina, que aqui, Heptapigon, onde Jesus Cristo multiplicou as pães e os peixes. Mas, no ano 480, o patriarca de Jerusalém, ele tirou a igreja pequena e construiu uma igreja parece como essa igreja atual, em cima da rocha, onde Jesus Cristo multiplicou as pães e os peixes. Mas, nos anos 614, essa área, toda a Terra Santa foi atacada pelos persas, foi destruída, e depois chegou mais períodos, esse lugar foi abandonado. Muito abandonado, mas os cristãos sempre frequentavam, até o livro de Algéria, até outros cristãos sabem que na Heptapigon aqui aconteceu os milagres de pão, de peixe, e depois, no século XX, a comunidade alemã, um padre beneditino, chama Mard, ele descobriu o verdadeiro lugar, ele descobriu a rocha, ou descobriu o mosaico que falou Etéria sobre 2 peixes e 4 pães, onde Jesus Cristo multiplicou as pães e os peixes, e depois, no século XX, eles construíram uma igreja que fica em cima das ruínas
da igreja, verdade da igreja bizantina, e fica a rocha, fica no altar onde Jesus Cristo multiplicou as pães e os peixes. Mas, padre, Só um minutinho, é muito comum aqui na Terra Santa você saber que é construção sob construção. Então são várias construções e isso tem dois aspectos. Primeiro, se não fosse o lugar original, por que se lutaria tanto para se manter um espaço desse? Como foi dito, foi feita uma primeira construção, depois foi construída pelos cruzados, depois foi derrubado, depois foi reerguido. Portanto, esse próprio fato já mostra a autenticidade do lugar. Pois não? mas tem uma coisa, tem que avisar os peregrinos. Todo mundo chega para cá e a gente viu um mosaico que foi feito... Mas vamos mostrar depois. Não, agora não, é surpresa. Tem um detalhe importante. Agora estamos andando do lado de fora e nós vamos conhecer alguns artefatos do tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Estamos na área de Riptapigona e a gente pode ver daqui a pouco toda a pedra vulcânica lá atrás, tá? Pedra vulcânica. E aqui a gente pode ver a pia batismal, ou batistério, como se chama, pia batismal, pedra branca. Então esse não foi feito aqui, foi feito ao lado de Belém, mas a igreja trouxe para cá. Esse foi feito no período bizantino. Aqui era com água benta e as pessoas sentavam aqui para serem batizadas. Na forma de cruz grego. E a gente acredita porque feito assim em cruz grego, porque o fiel vai sentar, que vai entrar no cristianismo, vai sentar aqui. O padre que vai batizar ele, a gente acredita que foi feito assim especial para o padre participar, os padrinhos que ajudar ele para conhecer Jesus. Então, os três eles vão participar no batismo do novo fiel, que antigamente não todo mundo foi cristão. A maioria foram pagãos, tá? Então tem que evangelizar para chegar a palavra de Deus para os pagãos. E quando ele vai aceitar Jesus Cristo, ele vai ser batizado. E a gente acredita que ele foi feito na forma de cruz grego para sentar e deixa também os missionários, ou os padres, ou os padrinhos para batizar que novo fiel vai entrar no cristianismo. Como sempre, é muito costume, desde a antiguidade, a pia batismal fora da igreja. Exatamente agora, quando nós estamos falando de iniciação cristã, de catecumenato, é bem isso, esse processo de iniciação cristã. Vamos em frente, continuamos Padre Missão em Tábara, multiplicação dos pães, do lado do Mar da Galileia. Sigamos. Bom, gente, nós chegamos aqui, o sol está forte, mas nós chegamos numa peça muito importante para ser conhecido, que é o Getsemane, literalmente aquele que moe o óleo. Vamos lá? Quando a gente vai visitar a igreja de Getsemane na Monte das Oliveiras, onde Jesus Cristo soou sangue, falou, Pai, se você quiser, afasta minha casa de sofrimento. Então o nome original da igreja Getsemane em Jerusalém foi pego pelo esse instrumento. Esse instrumento na língua aramaica chama jati. Jati significa esse instrumento que antigamente aqui sai uma madeira daqui e fica um bicho. Um burrinho. Da volta, colocar a oliveira aqui. As azeitonas. Obrigado, azeitonas, esmagar. Então, jeti significa esse instrumento. Semani, na língua aramaica, é azeite. Instrumento de fazer azeite. Então, esses pedaços a gente pode ver no período bizantino, como antigamente os padres também trabalhavam no campo, plantavam e também faziam azeite, oliveira, azeite e vinho para oração, para a cuida do corpo, para muitas coisas que foi usado. Eu gostaria de chamar a atenção, então você entendeu do Getsemane, mas o azeite tem propriedades, ela é usada demais. O azeite, lembre-se, é um fruto sagrado. Gente, conversando com as pessoas aqui, eu peguei a oliva, a azeitona, ela tinha, quando passava, que é o moinho, você entendeu que é o moinho, como diz o Rame. Ele primeiro era para o templo, e no templo servia tanto para os atos de consagração, de unção e etc. Depois era para a comida, a segunda moagem, a segunda qualidade para a comida. Lembrando também que era usado como remédio. Você lembra que na parábola do bom samaritano foi vinagre e óleo.
vinho e óleo. E depois era para as lamparinas. A quinta utilidade era para dar para os animais, comida para os animais. Como se não bastasse, vem a sexta utilidade, que é para a beleza. Sabe por quê? Já ouviu falar do palmolive? Exatamente, surge daqui. Portanto, é um fruto sagrado e tem grande importância na espiritualidade e na vida do povo. E agora nós vamos seguir, gente. Nós estamos entrando pela porta. Nós temos sempre aqui, são grupos de outras nacionalidades, tem muito brasileiro também, mas aqui a entrada, ó, nós estamos entrando, mais uma vez, os sinais cristãos. Aqui nós temos alfa, ômega, princípio e fim. De novo, sempre esse sinal que apareceu para Constantino, né? O PX, vencereis, sempre é esse o significado. E aqui, vem, olha aqui, ó, coisa bonita. Nós estamos falando de pão e peixe, né? Olha lá, as 7 fontes, o Rami está me dizendo. Não quer dizer que aqui seja 7 fontes, mas está lembrando as 7 fontes, né, que faz parte de toda essa região. Como é que chama em grego? Heptabigon. Heptabigon. Que nasceu nova palavra, Heptabigon, Gabagon, do povo daqui já nasceu uma palavra nova chamada Tabga. Tabga, lugar do pão. Do pão e do peixe. Peixe, também primado de Pedro. Primado de Pedro é do outro lado, exatamente do outro lado, mas também faz parte das... E aqui eles não gostam que eu falo, até o guia saiu de perto, mas aqui, venha cá. Nós já passamos por aqui esses dias não, numa outra vez, e aqui foi que você acompanhou pelos jornais que aconteceu o atentado dos judeus ortodoxos, que queimaram esta igreja. Então, uma parte dela, pelo menos. Os guias aqui são muito cautelosos, eles não falam mal, mas a gente sabe pelas notícias que chegaram no Brasil. Agora já está reconstruído, ó, você pode ver lá. Então, há certos assuntos, eu digo aqui em particular, a gente tem que falar em off, porque aqui, por exemplo, uma pessoa falar mal da outra religião é um problema sério, porque depois acaba sendo perseguido, acaba sofrendo no trabalho. Interessante que não consegue trabalho. A religião, ela determina se a pessoa vai trabalhar ou não. Por exemplo, ser cristão aqui, existe as cooperativas de cristãos. Então, por exemplo, nosso guia, o Rami, eu estou dizendo aqui para você, ele é árabe, ele é cristão e, portanto, ele também tem muita dificuldade de comprar emprego. Então, tudo que eu pergunto para ele, ele é muito delicado, muito objetivo e sensato no responder. Mas essas coisas eu posso dizer porque eu estou de fora. Vem me crescer, a coragem pra vencer. Então oro com unção e com poder. Pai, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Entramos na igreja, aumenta o volume aí um pouquinho, que nós temos que falar baixo. E nós estamos aqui num piso bizantino. Então você tem que ter uma noção que é muito antigo. Exatamente, porque esse lugar foi destruído, foi abandonado, depois no século XX foi descoberto de novo. Então a gente pode ver a diferença de antigo de novo, porque a igreja achou parte. Depois a igreja continuou, achou o modelo antigo. Olha aqui, ó, só para você ver. Aqui não é questão de lavar ou não lavar. Esse aqui é o antigo e esse aqui foi uma reconstrução a partir desses princípios. Então, uma preservação muito grande do histórico, né? E a igreja foi construída na forma de igreja bizantina, exato como foi construída no período bizantino, em cima das ruínas da igreja bizantina, até eles colocaram o telhado feito de madeira, porque também os bizantinos construíram o telhado feito de madeira. A gente pode ver muito claro a pedra preta lá, antiga, vulcânica da antiga, e no altar, que a gente vai descobrir a próxima mais, a gente vai ver a rocha onde Jesus Cristo multiplicou as pães e os peixes, e a gente vai ver mosaico no período bizantino. Esse mosaico... Espera, o mosaico, tem uma coisa, o mosaico, mas nós vamos chegar, tem um grupo ali, e a gente vai esperar eles saírem
e depois nós vamos chegar. Sangue de Jesus, tomo posse da vitória em minha vida agora. E a vitória passa pela cruz, Pai, em nome de Jesus. Aqui é lugar de muita devoção, as pessoas vêm, acendem as suas velas, fazem sua oração. E aqui nos convém pedir, Senhor, que saibamos também fazer a partilha do pão, que saibamos também fazer a solidariedade e perceber que não falta alimento. O que falta é a caridade, é a partilha. A grande mensagem aqui é, sem dúvida, uma prefiguração da Eucaristia, mas é também a partilha, a generosidade, o saber dar pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão. O pessoal saiu aqui, Rami. Bom, nós estamos no limite aqui, você está percebendo, e lá está a pedra que foi exatamente onde se descobriu. Foi feita a primeira igreja e depois a peregrina Agéria. Agéria, ela falou no século IV, quando veio para a Terra Santa, ela falou na Heptapigon, a rocha, e também falou sobre os 2 peixes e 4 pão, onde Jesus Cristo multiplicou as pães aos peixes. Colocou, hein? Então, esse mosaico que a gente pode ver é o mosaico bizantino. E ele chama muita atenção. O Rami é um homem muito de espiritualidade, porque lá, pasmem, são 4 pães e 2 peixes. Teria errado o autor? Teria feito uma conta errada? Mesmo porque, até conversando com o Rami aqui, você sabe que no texto nos fala de 5.000 homens. Mas para pensar, tem uma esposa. Uma esposa. Vamos dizer, uma esposa. Uma esposa. E antigamente eles não tinha contraceptivos, não tinha nada. Nada. Controle de natalidade. Exatamente. Ele produzia muitas crianças, sabe? Então a gente acha que o cristão da Terra Santa, cada 5.000 homens. Vamos falar casados, mais 5.000 mulheres. Cada família tem 7, 8, 9 crianças. Então Jesus Cristo multiplicou e deu comida para 50.000 pessoas. Você tem noção? Voltemos ao mosaico. Por que 4 pães e 2 peixes? Por 2 razões. Uma, se você contar 1, 2, 3, 4, 5 é o altar. Portanto, Jesus, o pão da vida, é o altar vivo, verdadeiro. Toda uma teologia embutida. É isso, não é? Isso. Eucaristia mesmo. A Eucaristia, a mesa da Eucaristia. Desde o primeiro olhar, sol em mim fez brilhar, e não há como explicar. Ouçamos o texto que nos lembra de tudo o que aconteceu aqui. Mateus, capítulo 14, do versículo 13 seguintes. Ouvindo a notícia, Jesus de barco se retirou dali para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões ficaram sabendo, partiram das cidades e o seguiram a pé. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por ela e curou os doentes. Ao anoitecer, os discípulos foram a Jesus e lhe disseram: esse lugar é deserto e já é tarde. Despede as multidões para que vão para os vilarejos comprar comida para si. Jesus lhes disse: não é preciso eles irem, vocês é que devem dar-lhes de comer. Eles disseram: não temos aqui nada mais que 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam aqui para mim. Em seguida mandou que as multidões se sentassem na grama. Tomou 5 pães e 2 peixes, elevou os olhos para o céu
e partiu os pães e os abençoou e entregou aos discípulos e os discípulos às multidões. Neste lugar que você está acompanhando, todos comeram e ficaram satisfeitos. E com os pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, quando hoje as pessoas estão ficando tão mesquinhas, egoístas, e parece que o mundo passa fome, mas não é fome de alimento, é fome de partilha, Senhor. Todos têm o que viver, todos. Se partilhassem, não haveria famintos, como nos diz Atos dos Apóstolos. Celebravam e partiam os pães, e não havia necessitados entre eles. Que deste lugar aprendamos que a partilha, a generosidade faz um grande milagre acontecer. Pessoas que são saciadas na fome corporal e na fome espiritual. Tabarra, partilha. Partilhai também. Amém. Daqui nós estamos indo para o primado de Pedro, que é do outro lado, também no lago da Galileia. Todo trabalhador é digno do seu salário e da sua comida. Portanto, agora nós vamos conhecer um pouco da culinária aqui da Terra Santa. Nós estamos num restaurante Galilei, restaurante Tanorim, que na verdade, vem cá, Rami, quer dizer um forno... Forno que antigamente fizeram pão. O pão antigamente fizeram como casa pequena, colocaram em fogo. É como o nosso forno lá. Forno, exatamente, esse é Tanorim. Tanorim, vamos conhecer um pouco da nossa comida. Claro, gente, a fome é grande. Aqui nós já estamos meio-dia trabalhando e você vai conhecer as coisas deliciosas que tem nesse restaurante. Já conheço, mas quero partilhar com você aqui no Padre em Missão. Uma fome, gente, você não tem noção. Mas aqui a comida é boa demais. É bobeira quem chega comendo os primeiros pratos. O melhor vem depois, sempre. Ah, esqueci de contar. Aqui, geralmente você vem depois do Mar da Galileia, que aqui é o peixe de São Pedro. É o famoso peixe de São Pedro, tem bastante espinhos, eles recomendam para cuidar com os espinhos. E ó, você vai ver depois eu gosto demais, de um café num bule todo charmoso que é servido. Mas isso depois, acompanha, não perde nada não. Nós chegamos aqui, o garçom, como é o nome dele? Abed, Omri, nome. Omri Abed. A comida está boa hoje? Perfecto, todos bem. Fala em árabe. Em árabe, mumtaz. Excelente. Quais são os pratos hoje? Salada, peixe, frango, café. Eu prefiro que você fale em árabe. Salad, ou samak, ou djaj, ou lahem. Qual o prato o prato que mais sai aqui? Samak. Peixe. O peixe de São Pedro. São Pedro. de Lago. Muito bem. Ele fala português, é claro. Quantos peregrinos não vêm aqui? E depois eu quero o café turco. Tem o café Turco com cardamom, árabe, coffee. Ok. Árabe. Muito bem. Então aqui está servido, ó. As caravanas chegam, sempre que vêm os ônibus param, todos se servem aqui. E, gente, vamos sentar, todo mundo com fome. Vai lá, coroinha, vai lá, sacristão, vamos lá, equipe. Evangelizar é preciso, mas se abastecer também.
Dá um zoom aí, mostra aí a equipe toda faminta, cara desbugaiado. Olha a fome aí, gente. Chega lá, olha lá, aquele é o nosso motora. A mesa está posta, agora chegou a hora boa. E, claro, aqui é famoso pelo peixe de São Pedro. Claro, se você não come peixe, você vai dizer, o que eu vou comer? Depois eu vou falar dessas iguarias. Aqui o garçom vai passar e vai pedir se você quer peixe ou você quer frango. Mas nós temos aqui muitas comidas típicas daqui. O Rami vai nos ajudar. Como chama, sempre em árabe, e depois nós vamos traduzir. É o pão, evidentemente. É, robes, pão. Robes. É pão sem fermento ou com fermento? Com fermento. Então não foi o pão que Jesus fez a última ceia. E depois nós temos o que mais aqui? Vamos começar com tabule. Tabule. Esse é o tabule, um pouco diferente que nós conhecemos no Brasil, que depois você põe no meio do pão e come. Aí... Malfuf, que é repolho. Repolho, exato. Repolho. Ele é bem temperado, né? Ele é uma iguaria muito gostosa. Com azeite e limão também. Azeite e limão. Mas lá tem uma coisa diferente. Pão assado com alho e azeite. Esse eu posso experimentar agora. Muito bom, viu? Agora, aqui é basal e cebola, normal. Cebola com limão e azeite. Azeite tem tudo aqui, aqui pasta de grão. Esse aqui, a equipe já está aí se torcendo de fome, gente. Esse aqui você depois faz assim, na mão mesmo. Você pega aqui, faz assim, ó. Tá certo? Exato. E... Come. Hummus, se chama hummus. Uma cravo delícia. De pico, feito de cravo de pico, com gergelim, com azeite e limão, né? E pasta, bater tudo na máquina, vai ser hummus, tá? Muito gostoso. Aqui nós... Picles. Cenoura com repolho, Cozido, levemente ardido. Nós temos um aqui que não gosta muito. Esse aqui? Fruto de mar. Fruto do mar, gente. Olha, marisco. O que eu identifico aqui? Marisco, camarão. Esse o padre não pode comer. Você sabe que eu tenho alergia a camarão. Mas esse aqui está muito gostoso. Mtabbal feito de berinjela com gergelim. Gergelim. Também é aquele sistema, você come com a mão. Salata turquia. Origem da Turquia. Tomate com cebola, com salsa, pimenta pouco, arde pouco. Baduncie, feito de gergelim com salsa. Opa, deve ser bom. Deve ser bom. Salata Yunani, salata grega, Greek salad. Salada grega. Aqui a gente pode ver milho, exatamente. Esse a gente conhece, né? Hummus, tuna, atum. Atum, olha aqui, gente, um prato com atum. É uma delícia. Com maionese. E isso são os pratos frios, né? Essa entrada a gente chama mazze. Mazze é como experimentar. Experimentar pouco, porque depois vai chegar o prato, o peixe. O peixe. Coma-se, a lei básica, coma-se de tudo, mas não coma tudo. E depois nós temos aqui que é batata. Com azeite, pode ver azeite. Com pimenta um pouco, e limão e salada europeia também. É isso. Olha, gente, isso aqui são as iguarias de entradas, é uma delícia, vale a pena. E agora, o que me resta dizer, bom apetite para todos nós. Depois vai chegar o peixe, Depois vai chegar o peixe ou o polo. Ou carne, é verdade. Metade de barriga para salada, outra metade para
Ah, metade da barriga para... Essa é boa. Metade da barriga para entrada, depois metade da barriga para... E depois tem sobremesa, e depois tem o cafezinho turco, e tem Limonada. limonada. Que... Limão, como é hortelã, Com hortelã e gelo. gelo. Como doçante pouco, muito gostoso, hein? Para relaxar quando está quente, para relaxar, para esfriar o corpo. Hein? Bebida muito famosa aqui no Oriente. Bom apetite para nós. Valeu, gente. Dividindo um pouquinho com vocês a culinária deste lugar maravilhoso. Vamos lá? Bom, chegou a hora da sobremesa e nós vamos tomar um café árabe. Olha aqui, o chave. Como chama? عمر عمر Como é esse nome do café? قهوة عربية. E esse cheiro agradável, o que é? O perfume. Habham, eu não sei como chama. Cardamone. Cardamomo. Cardamomo. É um cheiro maravilhoso. Ô Rami, aqui nós temos uma Halabie. halabia. Halabie, é. Do que é feito, Feito isso? de leite e açúcar e mel de tâmara em cima. Mel de tâmaras. Eco. E, gente, aqui nós temos a famosa tâmara. Ela... Lembra quando disse que aqui na Terra Prometida corre leite e mel? Leite nós sabemos que vem das ovelhas, não é? O leite das ovelhas. Você já viu mel por aqui? Não. É o mel de tâmaras. Então as tâmaras é o mel maravilhoso. Muito bom. Portanto, a sobremesa, café, olha o bolinho. Obrigado. Shukran. As delícias dessa terra maravilhosa. Partilhando com você. Sentado à beira do caminho em E a gente já tinha terminado a matéria aqui, mas eu parei, porque eu fui comer desse doce. Tá, eu sei, é mel de tâmaras, mas quando você come, parece que você está tomando, sentindo água de rosas. É algo impressionante o sabor, algo impressionante o sabor que você sente. É aromatizado com água de rosa. Tem gente que se arrepiou aqui lembrando. Negócio impressionante. Algo fantástico. Vale a pena. Como chama mesmo, Rami? Halabie. 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 Eu recomendo estando aqui na Terra Santa. Faça-me crer que há razões para lutar. Faça-me ver que há caminhos a trilhar. Faça-me ter. Praticamente do outro lado de Tábara, nós temos aqui, ó, Primado de Pedro. Então você vem comigo participando desse momento que é esse recolocar Pedro na sua missão como chefe da igreja. As 7 fontes, vamos lá? Que há caminhos a trilhar. Faça-me ter a esperança de vencer. Faça-me crer. Dois fatos acontecem aqui e está muito bem descrito. Ó, custódia da Terra Santa, Tábara, igreja do Primado, e também tem Mesa Christi, que significa... Mensa Christi é a mesa significa mesa de Cristo. É lembrança quando ele chamou os discípulos para comer alguma coisa, ele arrumou fogueira. Então, nossa fé, tradição dos católicos, no altar onde Jesus Cristo, dentro da igreja, capela, essa mesa que Jesus Cristo arrumou fogueira, comeu peixe como os discípulos, por isso chama Mensa Christi. É Primado de Pedro, porque depois ele chamou Pedro e perguntou sobre a Bíblia, como escrito na Bíblia, você me ama, me ama, me ama. Nós estamos falando de João 21. Só para você entender, são dois fatos pós-ressurreição. Porque às vezes você fica na tua cabeça, o que está falando ali, Mesa Cristo? Gente, Jesus ressuscitou, os apóstolos debandaram, Pedro voltou aqui
literalmente aqui, você vai entrar comigo, onde ele voltou a pescar, desanimado, cabisbaixo. Foi quando Jesus aparece e eles estão com a pesca, as redes vazias, a noite inteira pescaram, e Jesus está voltando e diz: tem alguma coisa para comer? Eles disseram: não tem não. Aí vem a pesca milagrosa, e depois Jesus cozinha os peixes e dá de comer aos apóstolos. Vamos lá? Vou seguir do texto, você me acompanha. Olha, gente, entrar aqui é muito gostoso. Você vê ali as águas correndo, ó. Lembra que nós falamos das 7 fontes? Dá para... Sobe aí um pouquinho, Coroinha, dá uma paradinha, você sobe. É um frescor maravilhoso aqui, um vento que corre, a água que corre. E a gente vai fazendo essa experiência como Pedro, que chegaram aqui, um lugar afetivo, né? Um lugar afetivo onde eles se sentiam bem. Depois da morte de Jesus, eles voltaram para aquilo que eles sabiam fazer. Às vezes a gente também faz isso. Os discípulos de Emaús não estavam voltando para Emaús? Então eles voltaram onde, na verdade, tinham encontrado Jesus. Então eu não vejo aqui como tanto desânimo. Eles queriam repensar a vida. E algo emocionante aconteceu aqui. Vamos descobrir com a palavra de Deus. E hoje, que maravilha, proclamar a palavra de Deus no local onde tudo aconteceu. Faz toda a diferença. Estendo as minhas mãos, vim para receber bênção sobre mim. É importante você saber que aqui os grupos vêm muito para celebrar a Eucaristia. E aqui é uma tradição de se rezar, como é primado de Pedro, se rezar pelos sacerdotes. Então eu vou convidar daqui a pouco a você rezar pelo padre da sua comunidade, por todas as vocações sacerdotais, pela santificação. Aqui, ó, importante, os papas. A gente aqui pode ver o primeiro papa da Igreja Católica, a gente que foi ordenado. Quem é, gente? São Pedro, por favor. Pode ver a foto, ó? São Pedro está aqui. Primeiro Papa, todos os papas da Igreja Católica, que até a gente pode ver o último Pedro, Papa Francisco mesmo. Ó. E aqui são os lugares que eu falei que as pessoas vêm para celebrar a Eucaristia. Ó. Eu já celebrei também ali. E aqui, olha que foto maravilhosa. Conhece, né? Papa Paulo VI. Já beato, né? Beato Paulo VI. Visitou aqui, ele ficou na degraus. Deixa só um minutinho, eu vou virar de lugar aqui. Ele ficou nos degraus. Degraus onde a Téria, ou a guerra peregrina que peregrinou no século IV, ele falou quase 200 metros da rocha onde Jesus Cristo multiplicou as mãos aos peixes, na área Heptapigon, 7 fontes d'água. Quase 200 metros tem degraus onde Jesus Cristo apareceu e chamou os discípulos para comer, e onde fizeram a mesa e para comer peixe. Então, esse degrau onde o Papa Paulo VI, o primeiro Papa que visitou o Estado de Israel, que parou exatamente no mesmo lugar. Eu sei, ao seu lado encontrarei meu Senhor, meu Deus, meu Rei. Vim para receber bênção sobre mim. Sou teu filho, estou aqui. Minha herança vem de ti. Na abundância e vida eu sei, ao seu lado encontrarei meu Senhor, meu Deus, meu Rei. Nós estamos aqui nos referindo a João 21, e nós estamos na mesa aonde, na famosa pedra. Vem cá, Rami. Aqui é a pedra onde a nossa fé católica e cristão na Terra Santa. Aquilo que nós falamos, mesa Christi. Cristo, exatamente onde a gente acredita que é aqui onde Jesus Cristo arrumou fogueira e comia como os discípulos peixe. Por isso essa igreja tem dois nomes, Mesa Christi, Mesa de Cristo, e Primado de Pedro. Aqui onde ele sentou como 6 discípulos e comeram peixe, que pescaram 150. Os 11, né? Os 11, isso. E depois foi outro lado onde ele... É como que se eles comeram
e depois Jesus chamasse à parte: Pedro, eu tenho um assunto não resolvido com você, ou melhor, você tem um assunto não resolvido comigo, vamos conversar. Eu quero chamar a atenção, não ajuda muito, eu sei, vai estourar, mas eu preciso disso aqui, vem cá. Olha, lá está o mar da Galileia, você está vendo a proximidade? Então, a uns 200 metros, Egéria diz que era assim, e aqui era o lugar de conforto dos apóstolos. Nesse local, eu gostaria de fazer uma prece por todos os sacerdotes. Você reza comigo? Senhor da messe, pastor do rebanho, despertai, sacerdotes, porque a messe é grande, os operários são poucos. Pedimos, Senhor da messe, por todos os sacerdotes, por mim e por todos aqueles que estão à frente da tua igreja. Santificai-nos, Senhor, para que tenhamos uma vida devotada à Eucaristia, devotada a teu serviço, à tua evangelização. Senhor da messe, pastor do rebanho, nos momentos de nossa frustração, nos momentos em que, tal como os apóstolos, nos sentimos cansados, desanimados ou até frustrados, ajude-nos. Ajude-nos a reencontrá-lo, a sentarmos contigo, a comermos do peixe, do pão, a pedirmos, Senhor, as redes estão vazias, alimenta-me. Senhor, sozinho não estou conseguindo, me ajude. Senhor, nos nossos infortúnios, nos momentos em que às vezes apagamos as luzes da igreja, fechamos as portas e nos perguntamos se evangelizamos como devíamos, faça-nos crer que fizemos a nossa parte. E nesta hora, fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. É muita emoção estar aqui, viu, gente? Há certas coisas que mudam, mas uma pedra como essa mostra aqui Jesus esteve. Eu sempre digo que as paisagens mudam, queimam, etc. Mas lago é lago. Eu te mostrei a proximidade do lago. Senhor, das santas chagas, ressuscitado, misericordioso, ressuscitado, nas nossas lutas e tribulações, vem, Senhor, nos animar, nos revigorar. A todos os sacerdotes, a todos os líderes de comunidade, a todos os que estão trabalhando na seara, na messe. Amém. Vamos agora para onde foi o primado. Aqui foi a mesa Cristi, e a uns poucos metros ali, Jesus foi ter um diálogo com Pedro. Pedro tinha algo a ser curado. 3 vezes negou, agora 3 vezes terá que dizer: eu te amo, Senhor. E foi aqui, às margens do mar da Galileia. Estar em tua presença é o que mais busco e desejo, Senhor. Depois de muita emoção,
eu quero partilhar com vocês esse texto. A cura de Pedro, que eu cito no livro Encontros, uma cura das mágoas, do próprio ressentimento, do olhar sobre si mesmo. E, na verdade, na batalha espiritual que Pedro enfrentou. Acredite, Pedro enfrentou uma grande batalha. Lembrando que nessa batalha espiritual, Judas, infelizmente, se precipitou e se enforcou. O grande segredo de Pedro foi estar amargurado, mas de alguma forma esperar, confiar, saber que aquele que ele tanto amou não o deixaria em vão. Depois dessas coisas, Jesus apareceu aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Apareceu exatamente aqui. Foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, aquele de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os outros 2 discípulos e Jesus. Simão Pedro disse: eu vou pescar. Eles disseram: nós também vamos. Saíram e subiram no barco. Mas nessa noite não pescaram nada. Quando já ia amanhecendo, nesta margem, Jesus apareceu. Mas os discípulos não sabiam que era ele. Então Jesus disse: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus lhes disse: jogue a rede do lado direito da barca e vocês encontrarão peixe. Eles jogaram a rede e já não conseguiam puxá-la para fora por causa do grande número de peixes que pegaram. Então aqueles discípulos que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e pulou aqui, nessa água. Os outros discípulos chegaram com o barco, que não estava longe na margem, uns 100 metros apenas. Viam que estavam trazendo a rede com os peixes. Assim que desceram da terra, viram um peixe na brasa e pão. Jesus lhe disse: trago alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro subiu então no barco, arrastou a rede para a praia, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: venham comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar: quem és tu? Pois todos sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Essa foi a 3ª vez que Jesus se manifestou aos discípulos após ter ressuscitado entre os mortos. Depois de terem comido, Jesus chamou Simão à parte. Tem até aqui uma escultura que lembra muito bem este fato. Depois de terem comido, Jesus chamou Simão Pedro à parte, distante dos outros apóstolos, e começou um diálogo de cura para Simão Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros? Pedro respondeu: sim, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então o Senhor disse: apacente as minhas ovelhas. De novo, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacente as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, disse Jesus a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Então Pedro ficou triste, porque era a 3ª vez que Jesus lhe havia perguntado se ele o amava. E disse a Jesus: Senhor, tu me conheces, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo.
Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Eu lhe garanto, quando você era jovem, se preparava e ia para onde queria. Quando ficar velho, estenderá as mãos e outro vai prepará-lo e levá-lo para onde você não quer ir. Jesus falou isso, indicando com que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. E completou: siga-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Com isso, terminamos Padre Missão, Mesa Christi, Primado de Pedro. E seguimos, terminou não, temos muito ainda Galileia, Padre Missão para você. Nos acompanhe. Mar e terra, inverno e verão. Mostro um sorriso, mostro alegria, mas eu não mostro não. E a saudade no coração. Lauê, 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 lauê. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando recordações das terras onde passei, andando pelos sertões dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mas uma estação. E a saudade no coração.